Yo, 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 yo. Não ajuste sua tela. Você não está enganado. Não é um alienígena, não é um espírito zombeteiro, não é um espírito iníquo de iniquidade, um espírito impuro, um principado e potestade do inferno. Não. Não. Sou eu, Hack the Bear. De volta, aqui no Groselha on the Rocks. Sim, crianças. Sim. Mas vamos às formalidades. Como eu disse, eu sou o Hack the Bear, estou aqui com Sebastian Lafayette, meu produtor atrás das câmeras, e juntos nós formamos o Power Duo, coletivamente conhecido como Groselha on the Rock. Por que eu fiquei distante, vocês se perguntam, crianças? Covid. Pior terror na vida de um apresentador, de um performer, na vida de um youtuber. Agora é eu que estou nessa situação, nessa condição de youtuber. Eu. Só um minuto. Estou checando aqui minha aparelhagem, porque eu já tinha um problema na gravação hoje mais cedo. Sim, horror. O pior medo é você ter problemas, coisas que comprometam sua voz, né? Que foi exatamente o que aconteceu. Eu tive um Covid, fiquei com 39 de febre, sabe? E tava embaixo do edredom, sono feito um porco, morrendo de um mês abatido, mas enfim, graças a 5 doses de vacinas tomadas, toma essa, anti-vaxxers. Estou aqui, vivo e forte. Não virei crocodilo, não virei jacaré, não virei nenhuma abominação. Não, continuo sendo a mesma que eu sempre fui. Agora estou de volta, não tive nenhum problema, quer dizer, eu tenho uma sequela, mas tipo, considerando que teve gente que perdeu o olfato e paladar, a minha é bem de leve, vocês devem notar que a minha voz tá alguns tons um pouco mais grave, ou seja, eu não posso mais cantar de forma aguda, não posso mais fazer falsete no karaokê, mas tudo bem, porque eu prefiro enfiar um extintor de incêndio nas minhas narinas a algum dia da minha vida ser visto com uma das minhas patinhas num karaokê. Ao mesmo tempo, no entanto, eu preciso dizer, uma grande perda para minha família, eu agora sou incapaz de imitar o Mickey Mouse. Eu fazia uma excelente imitação do Mickey. Agora, olha essa coisa patética. Aham! Patético, triste. O mundo perdeu um excelente imitador do Mickey. Mas enfim, alguns tons de voz abaixo, mas ainda vivo, o Hack the Bear está aqui, porque finalmente chegou, crianças, finalmente, o mês da satanice, da capirotagem, o mês da satanice, o mês de celebração do mochila de criança, do sete peles, do pé cascudo, sim, do tinhoso, do capa preta, do inferno, sim. O mês da mais pura capirotagem, da mais pura, daquela capirotagem mais mefistofélica, mais pazuzuesca, mais bafomética, né? Aqui vai ser pura bafometice, meus queridos. O mês do demônio, que é o mestre das bruxas, porque é o mês das bruxas, Halloween, sim, meus queridos. Os cristãos têm o Natal, o pessoal socialmente bem ajustado tem o Carnaval, mas os esquisitos, que nem eu, que nem você provavelmente vendo isso, a gente tem o Halloween, o Dia das Bruxas, Samhain, All Hallows Eve, meus queridos. E durante os próximos 31 dias nós vamos falar mais pura capirotagem, do horror, do medo, do desespero na forma gibisística. Pensando nisso, eu imaginei que seria interessante a gente começar as atividades aqui hoje, neste último dia de setembro, antes da gente entrar no mês das trevas, o mês que eu saio da minha tumba agora, renovado com todo o meu poder. De outubro até outubro do ano seguinte, eu sobrevivo só capturando fragmento de energia satânica em um outro equinócio ou solstício aqui e ali, e principalmente na Walpurgisnacht, na Walpurgisnacht, na noite de São Walpurgis, que é quando as bruxas vão dançar em volta do capiroto. E lá vamos nós! Mas meu mês de poder de fato é em outubro, que aí você tem a energia das trevas pulsante, fazendo meu coração pulsar também. E nos próximos 31 dias nós vamos falar de gibis, de terror. Mas eu achei que era interessante a gente começar com uma perguntinha bastante simples, porque tipo assim,
O terror é um gênero bastante flexível, né? O terror permite comédias de terror, permite filmes de ação com tons de horror, né? Mas para evitar que algumas pessoas me perguntem, mas Urso, por que você botou esse gibi e não esse? O que você define como terror? Eu achei que era interessante um prólogo curtinho. Eu vou tentar que esse vídeo tenha menos de 10 minutos pra gente definir de uma vez por todas o que é terror e qual o critério de terror que eu vou adotar. E qual o critério de terror eu vou adotar. Eu vi um monte de vídeos, vi um monte de definições, googlei isso para um caralho e cheguei a algumas conclusões baseadas em 3 preceitos. Peguei os elementos em comuns de todos esses conceitos, todas essas definições, peguei as que eu mais gostava e é com elas que nós vamos trabalhar. Conceito número 1, Deus está morto. Desculpa se eu contar isso pra vocês. Nietzsche já fez isso antes de mim, mas o mundo do terror é um mundo que se marca por um Deus que está morto, ou passivamente morto, ou muito ausente. Ou Deus é um pai muito ausente, ou Deus não existe, mas o demônio sim. Peguem todos os filmes de terror e vocês vão notar que em todos eles o demônio tá andando por aí, pra cima e pra baixo, tocando terror, tocando puteiro, zoando a vida de todo mundo. E Deus, o que ele faz? Deus opera de formas estranhas, né? Deus opera de formas misteriosas. É isso que a propaganda dele quer que você acredite, né, que sabe? Então, universos de terror geralmente são marcados por isso. É um universo em que tipo, você tem uma força maior operando contra o protagonista. Você pode dizer que todas as histórias são isso. É o escritor tentando matar o protagonista, ou o escritor em conflito consigo mesmo. Uma parte do escritor quer matar o protagonista, enquanto a outra bola jeitos do protagonista sobreviver. Ou não, né? Mas, num geral, é um universo extremamente niilista em que, tipo, você ser puro de coração não necessariamente vai te salvar no mal, do mal maior, né? Ao final da trama de vocês. Nesse ponto, ele se assemelha muito com o universo do noir. Só que enquanto o mal no mundo de terror segue uma força inteligente, talvez Deus e o demônio sejam a mesma criatura, ele gosta de torturar as pessoas no mundo, no universo noir, essa força é o capitalismo, que também é um demônio no final das contas, então. São nomes diferentes para a mesma besta, por quê? Porque o inimigo tem muitos nomes, né, meus queridos? Preceito número 2. A presença do macabro. Porque não é só você jogar o protagonista contra toda a sorte de bizarrice, não. Você tem que ter o macabro, o grotesco, o nojento, o monstro, o demônio, o vomito, a pus, sabe? Você precisa desse elemento do grotesco, desse elemento expressionista. Ele pode ser jogado na sua cara literalmente, como o vomito da Reagan no Exorcista. E ele pode ser mais sutil, como por exemplo na maquiagem do Babadook, em Babadook. Pode ser de certa forma, não exatamente sutil, não é bem a palavra aqui, mas tipo nas cenas de você vendo pedaços de corpo nos canteiros em Midsommar, sabe? Porque aí você não tá vendo as pessoas sendo mortas de uma forma muito gore, mas você tá vendo aquele horror e sendo tratado como a coisa mais normal do mundo, não é? Então, você tem que ter a presença do grotesco. Não apenas o seu protagonista está sendo atacado, mas ele está sendo atacado de uma forma nojenta, asquerosa, sinistra. O que nos leva ao princípio número 3, e o mais importante deles, que é a redução quase total da autonomia do protagonista. Aí entra o elemento mais clássico do terror, que é o medo. Por quê? O protagonista está com medo porque ele está enfrentando um mal sobrenatural e sobre o qual ele não tem autonomia. Nenhuma, não necessariamente. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho está numa história de terror. Ela não tem autonomia contra o lobo. Tudo que ela pode fazer é correr, se esconder, até o lenhador chegar. E isso nas versões em que tem um lenhador. Nas versões que não tem um lenhador, tudo que ela pode fazer é morrer. No entanto, o Predador é um filme de ação com elementos de terror. Você tem aquelas pessoas que são boinas verdes, tem puta treinamento, massa de músculo, 0% de gordura no corpo, mas aí quando o predador ataca, eles podem ter metralhador, eles podem ter ponto .50, eles podem ter o caralho que for. Não adianta.
Eles têm autonomia de tentar bater de volta, mas é uma autonomia muito limitada. No final das contas, essa autonomia é diminuída ao mínimo possível, que é, no caso, a inteligência do protagonista, que é aí quando ele usa o contexto ambiental, né? Ele faz armadilhas para pegar o bicho e conta com um pouco de sorte também, não nos esqueçamos, porque ele cai na água, ele se cobre de lama, ele acha que ele vai morrer, aí ele percebe que os sensores do predador não conseguem enxergar ele porque ele está coberto de lama, e os leitores termométricos do predador não conseguem capturar a impressão corporal dele. Então, ele conta com sorte, mas também com as skills dele para aí preparar as armadilhas, que nem é no caso de Prey, né? A sequência mais recente do Predador. Você tem esse personagem com autonomia. Por exemplo, você pode... É por isso que essa que é a flexibilidade maneira do terror, que permite que você coloque a Chapeuzinho Vermelho, na mesma categoria de Final Girl, da Sidney Prescott, de Pânico, do personagem do Schwarzenegger, no Predador, e do personagem mais skillful de todos, o mais dotado de habilidades da história dos quadrinhos de super-heróis, que é a porra do Batman. O Batman, em Gothic, por exemplo, em The Cult, em Batman vs Predador, por exemplo, ele é colocado nessa posição que, tipo assim, ele é tirado, ele é removido de todas toda a autonomia, todas as habilidades dele. O maquinário dele não funciona, a tecnologia que ele tem não funciona, os gadgets dele não funcionam. No final das contas, ele é só... Tudo que ele tem é ele mesmo, a inteligência dele, o corpo dele, e se lançar contra o inimigo. E aí usar a inteligência, usar o contexto, usar o ambiente, usar a esperteza dele e principalmente usar os defeitos do vilão contra ele, no momento em que a autonomia dele foi reduzida a quase zero. Então esses são os 3 preceitos que eu estou utilizando para selecionar os quadrinhos sobre os quais eu vou falar durante o próximo mês. Alguns de maior nível, alguns de menor nível, mas todos giram mais ou menos, oscilam, orbitam em torno destes conceitos. Ok? É isso, crianças. 12 minutos de vídeo. Eu ainda vou dar uma editadinha, mas é isto. Eu vou tentar que os próximos vídeos se mantenham mais ou menos nesse limite dos 20, 25, talvez 30 minutos os mais longos. Eu não vou fazer promessas porque eu me conheço. Mas eu tenho um notebook caindo aos pedaços, então eu também não posso fazer arroubos e tipo vídeos de 4 horas de duração. Adoraria poder falar sem precisar me preocupar com o tempo. Mas enfim, meu computador superaquece, aí ele quase entra em combustão, né, meus queridos? E isso não é legal, não é legal seu computador pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Né? Infelizmente. É isto, crianças. Fiquem com medo, não fiquem bem, mantenham-se com medo. Porque o demônio está solto. Não que isso seja uma novidade para vocês. Nós vivemos em 2024. Sim, o demônio está solto, sabe? E o céu é azul. Outra segunda-feira. Mas enfim, o demônio está solto, as bruxas estão soltas, o anticristo orbita entre nós. Todos os terrores do inferno, os portões, o véu de Maia que separa a gente do mundo dos mortos está mais fino do que nunca. Nos vemos nos próximos dias. Vão ser 31 vídeos? Adoraria, mas não vou fazer promessas. Mas eu vou fazer vídeo pra caralho. Ok? Ok. Fiquem bem. Se hidratem, porque tá um calor dos infernos. Eu não sei como youtubers conseguem, mano. Eles aparecem na frente do vídeo, sabe, sequinhos, cheirosos, bonitos. Enquanto isso, eu aqui, passando toalha no rosto a cada 5 minutos e bebendo mais água do que um camelo no deserto, pra tentar não parecer que eu tô derretendo diante das câmeras. Enfim. Vocês não precisam saber de como as salsichas são feitas. Ok? Ok, crianças. Agora sim. Fiquem bem. Fiquem felizes. Mas apreensivos. Porque é o mesmo demônio. Tchau.